Olá, tudo bem com vocês, meus alunos? Aqui é a Proesté e vamos iniciar nossa aula para a gente relembrar um pouquinho o que vocês estudaram pelas aulas da Positivo e também algumas coisas em sala de aula. Você já estudou que nos diferentes ambientes os seres vivos dependem uns dos outros e também dos recursos da natureza, como o solo, o ar, a luz do sol e a água. Nesse capítulo, vocês vão estar estudando sobre as relações que existem entre os seres vivos na natureza. Os seres vivos de um ecossistema, eles costumam interagir entre si, e as relações mais comuns são as que envolvem a alimentação. Bem, a primeira relação que a gente vai estudar tem como título protocooperação. É uma relação onde os dois seres vivos se beneficiam nesse relacionamento. Por exemplo, em um jardim é comum observarmos abelhas e beija-flores. Eles pousam nas flores para se alimentarem do néctar. Ao sair da flor, esses animais levam com eles grãos de pólen grudadinhos em seu corpo. E quando chegam em outra flor, eles deixam esses grãos que servem para a reprodução da planta. Ou seja, o transporte do pólen de uma flor para outra é chamado de polinização. Então, esses animais, eles contribuem para esse processo, para essa polinização. Desse modo, tanto os animais quanto as plantas se beneficiam nesse relacionamento. Outra relação é a sociedade. A sociedade é quando os indivíduos de uma mesma espécie vivem em grupos, dividindo-se tarefas entre si. Nas espécies sociais, os indivíduos vivem sempre em grupos e são incapazes de viver sozinhos. É o que acontece entre formigas, os cupins e a maioria das abelhas. Então, eles formam uma sociedade onde cada um dos indivíduos possui uma determinada função. A exemplo disso é a rainha, que tem a função reprodutiva e fica abrigada sempre na câmara real. Nós temos também, no caso das formigas, as operárias, que têm a função de trazer alimento até o formigueiro, como também as operárias da abelha. Então, essa relação entre si é chamada de sociedade.
Outra relação é a competição, que é quando há uma disputa por algum recurso. Os seres competem principalmente por água e alimento, mas também podem competir por parceiros, abrigo, proteção, iluminação e outros fatores que afetam sua sobrevivência. Em uma floresta, por exemplo, as plantas normalmente competem por iluminação. A maioria delas levam vantagem e, por vezes, aquelas que não recebem iluminação adequada acabam morrendo. Aí na imagem vocês podem observar, né, que é uma hiena e alguns abutres que estão competindo por uma zebra que foi morta, então eles estão competindo por alimento. Então essa é a relação de competição. E por último, nós temos a relação do parasitismo. Nesse tipo de relação, um ser chamado de parasita vive às custas de outro, denominado hospedeiro. O parasita prejudica o hospedeiro para retirar nutrientes dele. Existem diversos tipos de parasitas. Alguns podem até viver no corpo do hospedeiro, como é o caso de pulgas e carrapatos e piolhos. E outros vivem dentro dele, como é o caso de lombrigas em alguns animais e até no ser humano. Então, no parasitismo, nessa relação também, só quem se beneficia é o parasita e o hospedeiro sai prejudicado. Então, essas são as relações que nós estudamos nesse capítulo. Protocooperação, comensalismo, sociedade, predação, competição e parasitismo. Em resumo, são aí as 6. Espero que vocês tenham compreendido. Esse conteúdo encontra-se no livro da página 27 até a página 34. Então, bons estudos e até a próxima.